Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos bater um papo aqui sobre o direito empresarial. Especificamente hoje, vamos falar um pouco sobre a questão do registro do empresário. Primeira obrigação que o empresário possui, o poder de se registrar neste caso, ok? Vamos lá, vamos iniciar aqui nossa aula e conversar um pouco sobre o direito empresarial, especificamente sobre esse aspecto do registro do empresário. Então diz assim, ó, registro é uma obrigação. Essa é o primeiro adendo, a primeira importância que a gente tem que tomar muito cuidado. O registro é a primeira obrigação do empresário. Quando eu falo em obrigação, então é um dever do empresário realizar esse registro na junta comercial, como regra, se for uma sociedade, né? Na junta comercial, eu tenho que ir lá e registrar a empresa, obrigatoriamente, neste caso. Né? Conforme o próprio artigo 967 fala aqui, ó, diz o seguinte o artigo, ó, comigo ali, ó, é obrigatório a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da sua atividade. Então, meus amigos, veja, temos aqui a primeira obrigação do empresário. Então, quando eu falo em empresário tem uma série de obrigações, né? Os livros empresariais, os livros contábeis, enfim, né? Entre outras obrigações, em questão de impostos, né? Tudo isso. Mas a primeira obrigação do empresário é realizar o seu registro. Eu sei que na prática você pensa, professor, é muito difícil acontecer, né? Porque o ideal seria assim, ó, o empresário fazer uma pesquisa de comércio, né? Fazer uma pesquisa, pedir a inscrição e depois começar a atuar. Esse seria o processo ideal, processo presente no Código Civil. Mas na prática, meus amigos, a gente sabe que não é bem assim, né? O sujeito vai lá, abre o negócio e depois ele pede a inscrição. Mais ou menos assim, vou abrir aqui uma empresa de roupas, de venda de roupas. Perfeito? Neste caso, eu sou empresário? Sim, é empresário. Mas depois eu peço a minha inscrição, neste caso. Então, normalmente é o inverso na prática o que acontece. Mas na teoria, pede-se que realize o seu registro empresarial neste caso. Tudo bem até aqui? Outro ponto muito importante aqui na matéria, tá? O empresário, nesse caso, o ato do empresário por si só já é ato constitutivo, um ato de ser empresário. Não precisa da inscrição para ser empresário. Não. Para ser empresário, basta cumprir o artigo 966 do Código Civil, que é o empresário vender o produto de forma profissional, habitual, profissional, com escoamento da mercadoria, neste caso, isso é ser um empresário. A questão da inscrição é tão somente uma burocracia, é tão somente uma pequena necessidade feita. Mas eu repito, a inscrição não torna o sujeito empresário, ok? Não é que com a inscrição eu vou ser empresário, não. Tá? Se eu já vendo a mercadoria de forma habitual, onerosa, conforme o artigo 966, eu já sou um empresário, perfeito? Aqui é uma mera burocracia neste caso, ok? Tudo bem? Então, não pense se cai uma prova de concurso, uma banca de concurso, perguntando sobre isso. Ah, professor, então o empresário só é empresário a partir da sua inscrição? Não. O empresário é empresário a partir que ele toma atos do comércio, a partir que ele começa a vender o produto de forma habitual, onerosa, né? Neste caso, ele é sim um empresário, neste caso. Fique atento a isso, tá? Cai bastante bancas de concurso e OABs afins. Ok? Adiante aqui, ó. Tá, professor, mas qual é a finalidade, então, do empresário neste caso? Então, ali, ó, coloquei duas finalidades como centrais, né? Finalidade do registro é dar publicidade, exercer a empresa irregular também, afastar essa irregularidade da empresa. Vamos lá, ó. Primeira finalidade aqui, ó. Finalidade do registro é dar publicidade neste caso. Quando eu falo em publicidade, o ato, tornar público, perfeito? Por exemplo, quem vende, vamos pensar assim na sua faculdade aí, na nossa faculdade aqui na FAG, sempre tem um rapaz que vende bombons ali na frente da nossa faculdade. Vende bombons, de forma habitual, onerosa, pessoal, com subordinação. Ok. Ele é empresário? Sim, é empresário. Mas quando ele vai tornar público que ele é empresário para todo mundo? A partir que ele realizar o seu registro na junta comercial. A partir desse momento, ele torna o sujeito um empresário, neste caso. Ele torna público o ato de ser empresário. Ele deixa de ser irregular, ele afasta essa irregularidade e torna o empresário
Legal, torna o empresário regular neste caso. Então, assim, sempre tem essas políticas públicas na própria sociedade brasileira, na própria legislação, para que o sujeito consiga, nesse caso, tornar-se um empresário regular. Para isso, para ele ser um empresário por si só. Então, eu quero ver se o professor Pedro é empresário. Eu vou na junta comercial e vou lá olhar se ele é empresário ou não. Peço lá a certidão e vou ver. Pronto. Se eu não tenho registro como empresário, não tem, neste caso, publicidade. Ninguém sabe que eu sou empresário. Eu sou empresário, entre aspas, né, irregular neste caso. Então, afasta essa irregularidade, além de outros benefícios que podem existir também neste caso. Perfeito? Adiante, meus nobres, ó. Registro público de empresas mercantis versus, né, o registro civil de empresas jurídicas. Então, ó, empresa individual ou sociedade empresária se inscreve no registro comercial, ou seja, no registro público de empresas mercantis. A atividade intelectual, sociedade simples, são inscritas no registro civil de pessoas jurídicas neste caso. Então, ó, perguntas normalmente capciosas de provas, OAB, da sua prova, da minha prova também, às vezes capciosa. Então, veja, temos dois registros aí, dois registros públicos na sua cidade. Ou ele é um registro público de empresas mercantis, que é a nossa junta comercial, perfeito? Ou ele é o registro civil de pessoas jurídicas. Se pensar, professor, a mesma coisa, pessoas jurídicas, mercantis? Não, são coisas distintas. Quando eu vou realizar minha inscrição, eu que sou um empresário individual ou uma sociedade, o ramo empresarial por si só, neste caso, obrigatoriamente eu vou no registro público de empresa mercantis, ou, entre parênteses, a junta comercial. Tá? Então fique atento a isso em provas. O empresário ou a sociedade empresarial, ele vai realizar o seu registro na junta comercial, ou seja, no registro público de empresas mercantis. Por outro lado, a questão das atividades intelectuais, por exemplo, a sociedade simples nesse caso, então, uma sociedade de dentista, uma sociedade de veterinários, enfim, a sociedade simples, né, nesse caso, ou chamar de sociedades intelectuais nesse caso, o registro não é no registro público de empresas mercantis, o registro é escrito no registro civil de pessoas jurídicas neste caso, tá bom? Fique atento a isso nas bancas, nas provas, também na minha prova, logicamente, ok? Olha aqui o que diz o artigo, ó, 1150, diz assim, ó, o empresário e a sociedade empresária vincula seu registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais. E a sociedade simples ao registro civil de pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos societários empresariais neste caso. Perfeito? Então aqui, ó, fazer aqui então um portanto, desta forma, né? Então, ó, as sociedades empresariais ou o empresário individual, neste caso, ele vai realizar o registro na junta comercial, ou seja, na junta comercial, no registro público de empresas mercantis. Ponto. Entretanto, a sociedade simples, nesse caso, realiza o seu registro, neste ponto, né, no registro civil de pessoas jurídicas, neste caso. Sempre dá uma olhadinha ali que às vezes eu acabo esquecendo, né? Mas cuidado, né? Então, pessoas jurídicas, sociedade simples. Junta comercial é a nossa sociedade empresarial, neste caso. Ok? Fácil, né? Fique atento que é bastante isso em provas e concursos, beleza? E também na minha prova pode cair. Adiante. Comigo aqui, pessoal, ó. Atenção, né? O registro não constitui a pessoa empresária. O registro é apenas uma regularidade. Isso aqui é um ponto alto na matéria, um ponto importante. Se vocês entenderem isso, eu já fico extremamente feliz, tá? Coloquei aqui, ó, foi bem claro, ó. O registro não constitui a pessoa empresária, né? O registro é apenas uma regularidade nesse caso, tá? Eu já sou empresário se eu praticar o artigo 966. Vender o produto de forma habitual, onerosa, escoar mercadoria. Isso eu sou empresário. O ato de eu registrar é tão somente uma formalidade, uma regularidade. Lógico, se eu for registrar, eu vou ter uma série de benefícios do empresário, uma série de pontos que vai ser melhor para a minha pessoa. Por exemplo, se eu sou um empresário registrado, eu vou pedir falência, eu posso pedir recuperação judicial, como regra geral.
eu posso, eu vou ter direito à questão do próprio INSS, né, sistema acidental, algo assim. Tá? Então, vou ter uma série de direitos nesse caso, perfeito? Então, deixa bem claro isso, tá? Eu não me torno empresário com a inscrição, eu já sou empresário, eu só vou formalizar, eu só vou regularizar a minha atuação empresarial neste caso. Enquanto não faço o registro, eu sou empresário, entre aspas, né? Irregular neste caso. Eu sou empresário não dotado dos direitos empresariais neste caso. Perfeito? Isso é um ponto apto, ponto alto da matéria, que eu peço que vocês tomem cuidado e fiquem atentos neste caso. Ok? Tá bom? Adiante. O próprio enunciado aqui, eu trouxe dois enunciados, ó, enunciado 199, né, da Jornada de Direito Civil, diz assim, ó, a inscrição do empresário ou da sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade e não da sua característica. Olha, isso aqui é muito interessante, ó. Não é da sua característica ser empresário, é só uma questão de regularidade neste caso. Outro enunciado aqui, ó, 198 da Jornada de Direito Civil, diz assim, ó, a inscrição do empresário na junta comercial não é requisito para a caracterização, admitindo-se o exercício da empresa sem tal providência. O empresário irregular reúne os requisitos do artigo 966, sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação comercial, salvo aquilo em que forem incompatíveis com a sua condição ou diante da expressão disposição em contrário. O que diz esses dois enunciados aqui, pessoal? É bem claro, tá? Para ser empresário, para caracterizar um empresário, basta o artigo 966 do Código Civil. Ponto. Né? A questão de você realizar a sua inscrição é tão somente um ato burocrático, não é nada mais do que isso. Tá? Então, o empresário já está formado ali se ele preencher o artigo 966 do Código Civil. Se você pegar ali agora e dar uma lidinha no artigo 966, vai dar um conceito de empresário. O 966 vai conceituar o que é empresário. Basta formar aquelas características, aqueles elementos, você já é um empresário. O registro é só uma formalidade, beleza? Fique atento a isso. Falei que várias vezes isso vai cair na minha prova, ou até vai cair na sua prova de OAB, quando você for fazer lá na frente, ou logo você vai fazer. Então, fique atento neste caso, ok? Adiante. O rural, pessoal, 971 do Código Civil. O rural também tem uma questão peculiar sobre a inscrição. Diz assim o artigo 971, ó. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades de que trata o artigo 968 e seus parágrafos, requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito ao registro neste caso. Olha que interessante, pessoal. O rural, quem faz atividade rural, neste caso, né, conforme o próprio artigo fala lá, constitui sua principal profissão, então agricultor, rural nesse caso, pecuarista, enfim, ele, em regra geral, ele não é empresário. Professor, mas ele vende produto, escoa mercadoria de forma profissional habitual? Não. O nosso utilizador, por bem ou por mal, caracterizou ele como não sendo uma atividade empresarial, e sim uma atividade simples, uma atividade civil nesse caso, né? Uma civilista nesse caso, neste ponto. Perfeito? Então, inicialmente, o rural, que caracteriza a sua única profissão, não é empresário. Essa é a regra. Entretanto, todavia, ele pode solicitar a sua inscrição. É possível? Totalmente possível. Neste caso, ele vai na junta comercial e solicita a sua inscrição como empresário. Ele cumpre os requisitos do artigo 968, tá? Colocar o nome, denominação, as cotas, enfim, coloca lá essas obrigações do 968, ele vai pedir sua inscrição como empresário. Se ele pedir a sua inscrição como empresário na junta comercial, a partir deste momento, efeito ex nunc, a partir desse momento, ele passa a ser um empresário. Então, o rural tem essa possibilidade. Ou ele pode não ser empresário, tranquilo nesse ponto, não será empresário neste caso, ou ele pode se tornar um empresário. Ele tem essa opção. Então, portanto, né, vou até olhar para essa câmera aqui, que eu acho que essa câmera fica mais claro para vocês, eu fico mais próximo a vocês. Ó, o rural, né, ele não é empresário. Né, o rural que é a sua principal atividade, a área rural, pecuária, enfim, né, neste caso, ele não é empresário. Ponto final. Ok? Mas um ato facultativo, caso ele queira, ato opcional dele, ele pode solicitar seu registro na junta comercial da respectiva sede nesse caso. Ok, se ele realizar esse registro
a partir desse momento, ele passa a ser um empresário. Então, a partir de agora, desse meu exemplo, ele é um empresário nesse caso. Ele pode, por exemplo, pedir falência, pedir recuperação judicial, né? Então ele tem uma série de benefícios empresariais nesse caso. Ele deixa de ser uma pessoa civil, uma área civil, e passa a ser uma área empresarial neste caso. Perfeito? Então, neste ponto aqui, o empresário é uma possibilidade, o rural é uma possibilidade dele se tornar empresário neste caso. Tranquilo? Fique atento a isso, tá? Isso também cai em provas de concurso, também é uma grande chance de cair na minha prova. Professor, sério? Sério. Tá? Então, empresário, o rural não é empresário. Se pedir a sua inscrição, passa a ser empresário. A partir daquele momento, ele pede a sua inscrição na junta comercial, ok? Adiante então, pessoal, ó. Outro ponto importante do registro né, é a Lei 8934 de 94, tá? 8934 de 94. Diz assim, ó, que eu quero destacar aqui é um ponto, ó. Artigo 26 da lei. Qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes na junta comercial e obter certidões mediante pagamento do preço devido. Olha, pessoal, então aqui, ó, qualquer pessoa pode solicitar na junta comercial e verificar se aquele fulano é empresário ou não é empresário. E não precisa de qualquer motivo, tá? Não precisa de motivo nesse caso. Sem necessidade, ó, sem necessidade de provar interesse. Por que serve isso, professor? Para tornar público mesmo. Eu não falei com vocês? O registro empresarial torna público aquele ato. Então, se eu vou, por exemplo, fazer um negócio com a empresa Globo, né? Eu vou ver lá, eu vou na junta comercial e vou ver lá o contrato social do sujeito. Eu vou ver, lá vai estar escrito o seu ato, a sua cota social, a responsabilidade dos sócios, quem são os sócios. Isso é público. Qualquer pessoa pode ir lá e pedir. E não necessita provar qualquer interesse. Tá? É muito comum um tempo atrás, você ir na junta comercial, pedia para ver algum contrato, né, alguma inscrição do empresário, o próprio cara perguntava assim, o próprio cartorário perguntava, tá, mas qual é o seu interesse nesse caso? Qual o motivo que você quer ver? Não, não tem motivo nenhum, né? Eu só quero ver, eu posso ver, é público. Então, eu vou pagar o preço devido nesse caso e eu posso pedir para verificar neste ponto quais... Enfim, por qualquer ato, né? Posso verificar lá, ver. Então, estou em dúvida se o professor Pedro é empresário. Vou no comercial, peço lá os dados dele, o próprio CNPJ dele, olho lá, eu vou ter acesso se ele é empresário, se não é empresário. E aí eu posso ver qual que é a responsabilidade do empresário, qual que não é a responsabilidade nesse caso. Vou ter esse direito de olhar ponto por ponto, né, do registro público. Beleza? Então, repito, o registro é público, qualquer pessoa pode ir lá no comercial e pedir para ver, sem provar sem a prova de qualquer necessidade neste caso. Ok? Adiante. Arquivamento, pessoal, ó. Artigo 36 também da Lei 8934 de 94. Os documentos referentes ao inciso 2º do arquivamento do artigo 32 deverão ser apresentados e arquivamento na junta dentro do prazo de 30 dias contados de sua assinatura, cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder nesse caso. Professor, o que é isso aqui, professor? Então é o seguinte, ó, quando eu abro uma sociedade, falei com vocês, o primeiro passo da sociedade é você realizar a sua inscrição. Ok. Quando eu faço a minha inscrição com o empresário, eu vou lá e vou ver. Ó, eu vou chamar meu sócio, por exemplo. Eu vou fazer um contrato com ele, não é verdade? Vou colocar lá qual vai ser o nome da nossa sociedade. Vai ser uma denominação, vai ser uma Globo, né? Globo Calçados. Ok. Globo Calçados. Vou colocar o endereço, vou colocar as cotas sociais da empresa, vou colocar quais são as responsabilidades dos sócios, né? Tudo isso, vou colocar lá qual que é o patrimônio da empresa, vou colocar lá nesse contrato e vou lá na junta comercial e realizo a minha inscrição. Ok. Qual que é o prazo para fazer isso? 30 dias. Tá? Então tá lá, ó. Arquivamento, né, deverão ser apresentados ao arquivamento da junta comercial dentro do prazo de 30 dias contado da sua assinatura. Então, ou seja, quando os sócios assinarem esse contrato, o sujeito tem até 30 dias para levar à sociedade. Tanto qualquer alteração no contrato, como a sua criação. Por exemplo, ó, eu vou alterar um ponto, vou retirar um sócio da sociedade. O sócio João não faz parte mais da sociedade. Ele assina o contrato.
retirando ele, você faça um contrato lá, um contrato, né, social, e retira ele da sociedade. Eu tenho que ir lá e registrar. Tenho até 30 dias para fazer esse ato, ok? 30 dias para fazer esse ato. Eu fui lá, João, ó, então você vai ser da sociedade, porque você está querendo, enfim, comprei a sua cota neste caso, vou lá e faço o contrato, né, contrato empresarial, realizo esse ato, eu tenho até 30 dias para realizar esse registro. Se eu registrar dentro de 30 dias, retroage os efeitos, ok? Ele vai retroagir os efeitos nesse caso. Então, a partir do dia que ele assinou, já não tem qualquer mais responsabilidade, João. Então, por exemplo, vai que tem uma ação futura. Se eu fiz dentro de 30 dias, retroagiu, neste caso, os 30 dias. Agora, se eu não fazer esse ato, se eu não fazer dentro de 30 dias neste caso, eu vou sofrer as penas, né? E a partir desse momento, do registro só, que vai começar a contar o prazo. Ele não vai retroagir neste caso. Então, por exemplo, retirei o sócio João da sociedade. Ok? Demorei bastante tempo para levar lá para registro. Demorei 90 dias. Opa, se você fez isso nesse caso, então você vai ter uma pena que só a partir desse momento que vai começar a contar, né, que o João não é mais responsável nessa sociedade. Anteriormente, ele ainda era responsável. Mas, professor, ele já tinha assinado o contrato, mas você não tornou ele público dentro de 30 dias. Então, neste caso, ele é responsável sim. Ok? Então, pessoal, finalizamos por aqui. Portanto, vou fazer uma pequena conclusão aqui, O registro empresarial é uma obrigação do empresário. O próprio artigo 967 fala sobre isso. É uma obrigação. Neste caso, ele tem o dever de realizar a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, né, se for uma sociedade empresarial, neste caso. Né. Neste ponto também, ele vai realizar a sua inscrição lá no Registro Público de Empresas Mercantis. Qualquer pessoa vai ter acesso a esses documentos que eu realizei lá na minha inscrição. Ok? E não tem qualquer motivo para pedir essa inscrição. Quando eu realizar qualquer alteração no contrato social, eu tenho 30 dias para ir lá no junto comercial e fazer essa alteração. Passando esses 30 dias, o efeito começa a contar a partir daquele momento em diante. Perfeito? Então é isso. Muito obrigado aí pela presença, né? Até mais, forte abraço, bons estudos. Tchau, tchau.